Bom dia, alunos! Hoje, então, iniciamos a nossa aula de quarta-feira para vocês que estão em casa essa semana e os que vão trabalhar com as atividades remotas. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. E hoje as nossas atividades serão de matemática e geografia. E nós vamos trabalhar com as horas hoje. Então, para nós iniciarmos as nossas atividades, a prof vai colocar um vídeo aqui para vocês estarem assistindo e entendendo como funciona o horário, o relógio, como que a gente aprende a hora, certo? Vamos juntos? Algumas informações importantes sobre horas e minutos. O dia é formado por 24 horas. Sendo assim, a metade de um dia, ou seja, meio-dia, é formado por 12 horas. O dia é dividido, então, entre dia e noite. Uma hora é formada por 60 minutos. Sendo assim, o período de meia hora é a metade deste tempo, ou seja, meia hora é formado por 30 minutos. Cada minuto é formado por 60 segundos. Com essas informações, ficará mais fácil aprender a olhar as horas exatas e meia hora. Vamos lá? Aqui nós temos um relógio de ponteiro, ou seja, um relógio mecânico. Este relógio, nós temos os números de 1 a 12. Então, quando ele dá uma volta completa, quer dizer que contamos metade de um dia, 12 horas. Quando esse relógio dá, então, uma outra volta, ele completa as 24 horas, formando um dia completo. Então, para que o relógio marque as horas de um dia completo, é necessário que os ponteiros deem 2 voltas. As horas exatas são formadas assim. O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Este outro reloginho aqui ao lado é um relógio digital. Neste caso, está marcando 2 horas no relógio digital e também no relógio de ponteiro. Quando tratamos de horas exatas, o ponteiro grande estará sempre marcando 12. Ou seja, o ponteiro pequeno vai marcar a hora e o ponteiro grande sempre estará apontando para o número 12, marcando a hora exata. Neste relógio, então, estamos marcando 2 horas. Já quando tratamos de meia hora, o ponteiro pequeno estará marcando a hora e o ponteiro grande estará marcando a meia hora. Ou seja, o ponteiro grande estará sempre marcando no número 6, indicando 30 minutos. Temos aqui neste exemplo o relógio digital marcando 2 horas e 30 minutos. Também no relógio de ponteiro temos marcando o ponteiro pequeno em 2 horas e o ponteiro grande marcando em 30 minutos. Vamos agora acompanhar um dia junto com a turminha da Mônica, observando os horários das atividades que eles realizam durante um dia. Vamos juntos nesta grande aventura! Aqui nós temos a Magali, ainda está dormindo e sonhando. Veja então que horário ela terá que acordar. Este relógio digital marca o horário que a Magali precisa acordar, às 7 horas. O ponteiro pequeno marcará no 7 e o ponteiro grande no 12, indicando 7 horas, a hora exata. Agora a Magali está ansiosa para tomar o seu café da manhã. Ela então irá tomar o seu café da manhã às 7 horas e 30 minutos. No relógio nós marcamos o ponteiro pequeno no 7, que indica 7 horas, e o ponteiro grande no 6, que indica meia hora, ou seja, 30 minutos, 7 horas e 30 minutos. Depois, ela marcou de estudar junto com a Mônica. As duas estão tendo então as suas aulinhas também. Elas irão estudar às 10 horas. Então, vamos marcar no relógio de ponteiro o horário de estudo delas. O relógio está marcando o ponteiro pequeno no número 10, indicando 10 horas, e o ponteiro grande no 12, indicando a hora exata, 10 horas. A Magali, depois de tanto estudar, ficou numa baita fome e foi para casa almoçar. Vamos ver o horário do almoço da Magali. A Magali foi almoçar às 12 horas e 30 minutos. Podemos também chamar esse horário de meio-dia e meio. Como nós vimos anteriormente, meio-dia é marcado por 12 horas. Sempre que o relógio digital marcar 12 horas, podemos também falar esse horário de meio-dia. Neste caso, são 12 horas e 30 minutos. Então, falaremos meio-dia e meio, de meia hora. O relógio de ponteiro irá marcar, então, 12 horas
e 30 minutos, sendo o ponteiro pequeno nas 12 horas e o ponteiro grande em 30 minutos. Depois a turminha marcou de se encontrar para brincar e se divertir. Vamos ver o horário que eles marcaram para brincar? Às 14 horas. Como nós vimos, quando o relógio dá uma volta completa, completam então 12 horas. Depois deste horário, começamos a marcar a parte da tarde. Contaremos então. O número 1 representa 13 horas. O número 2, 14 horas. O número 3, 15 horas. O número 4, 16 horas. O número 5, 17 horas. O número 6, 18 horas. O número 7, 19 horas. O número 8, 20 horas. O número 9, 21 horas. O número 10, 22 horas. O número 11, 23 horas. E o número 12 encerra às 24 horas. Assim completa a segunda volta do relógio, completando o dia inteiro. Neste caso, nós temos aqui marcando 14 horas no relógio digital. Vamos então ver qual é o horário marcado no relógio de ponteiro? O número que indica 14 horas é o número 2, que representa 2 horas da tarde. E o ponteiro grande irá para o número 12, apontando a hora exata, 2 horas. Ou seja, 14 horas indica 2 horas da tarde. A turminha brincou bastante e se divertiu, mas eles são crianças muito obedientes. Então eles foram para casa no horário marcado por seus pais. Vamos ver que hora eles foram embora para casa? Às 17 horas e 30 minutos. O número que representa 17 horas é o número 5, ou seja, 5 horas da tarde. E os 30 minutos, no número 6, 17 horas e 30 minutos, ou 5 horas e 30 minutos, 5:30 da tarde. Depois, eles marcaram de se reunir em família. A família do Cascão, do Cebolinha, da Magali e da Mônica se reuniram para um belo jantar. Neste dia estavam celebrando uma data especial. Então, eles marcaram de se encontrar para jantar às 21 horas. Às 21 horas, nós marcamos no relógio a hora no número 9 e os minutos no número 12, porque indica 9 horas, as horas exatas. 9 horas da noite, por isso, 21 horas. A Magali foi, então, dormir na casa da Mônica, pois eles já estavam lá reunidos e as mamães permitiram que ela fizessem uma divertida noite do pijama. Então, elas, depois de jantarem e brincarem mais um pouco, foram dormir no horário marcado por seus pais também. Vamos ver qual foi o horário marcado para elas dormirem. 22 horas e 30 minutos. Vamos marcar no relógio? As 22 horas são representadas por 10 horas da noite. E os 30 minutos nós marcamos, então, no número 6. O número 10, então, com o ponteiro pequeno, indica as horas. E o ponteiro grande, os minutos, a meia hora. 22 horas e 30 minutos é o mesmo que dizer 10:30 da noite. E assim foi o dia muito divertido dessa turminha. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar um dia com eles. Agora chegou a vez de você realizar as suas atividades. Vamos ver se você aprendeu junto com a turminha da Mônica tudo sobre hora e meia hora. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido tudo direitinho. Boas atividades e um beijo! Mua! Depois, então, de a gente ter assistido o vídeo, nós vamos começar lá. Vocês vão colocar o nome e o sobrenome de vocês. E aí já diz matemática, medidas de tempo. Assista o vídeo e preste bastante atenção. Então, vocês já assistiram o vídeo. Agora, no vídeo da professora Ivete, da prof. Chantrelli, também terá explicação sobre as medidas de tempo, leitura e registro das horas no relógio analógico ou de ponteiros. Então, a primeira coisa, existem 2 tipos de relógio, um analógico e um digital. Então, esse daqui é chamado de relógio analógicos, que tem os ponteiros. E esse que só mostra os números é o relógio digital. Ele só marca o horário bem certinho com números, sem ponteiros, sem os ponteiros estarem andando. Segundo, aprendemos que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos. Então, para completar uma hora das 2 às 3 ou das 3 às 4, tem que o relógio andar 60 minutos. Ele tem que dar uma volta completa aqui para completar 60 minutos. Número 3, terceiro. No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas
E o ponteiro maior indica os minutos. Então, esse ponteirinho aqui vai marcar o horário. E o grande marca os minutos. Este relógio está marcando 9 horas e 5 minutos. Então, aqui, ó, quando está no 1, representa 5. O relógio, ele anda de 5 em 5. Então, olhem aqui, ó. Quando tá no 1 é 5, quando tá no 2 é 10, quando tá no 3 é 15, no 4, 20, no 5, 25, no 6, 30, no 7, 35, no 8, 40, no 9, 45, no 10, 50 e no 11, 55. E quando ele chega no 12, é porque ele completou 1 hora bem certinho. Quarto, os relógios digitais apresentam 2 números geralmente separados por 2 pontos. Então, o que vem na frente é o horário, a hora, e o que vem atrás, depois dos 2 pontos, são os minutos. Este relógio está marcando 10 horas e 30 minutos. Aqui, então, é o horário, aqui é os minutos, certo? Virando a folha, vamos ver o que está explicando aqui. Aprendendo horas e minutos. Olhem ali, então, como a prof já explicou. Aqui no 12 representa 0, 0. No 1, 5. 2, 10. 3, 15. 4, 20. 5, 25. No 6, 30. No 7, 35. No 8, 40. No 9, 45. No 10, 50. E no 11, 55. E ele anda de 5 em 5 minutos. Agora, esse relógio aqui que tá mostrando também as horas, e aqui representando de 5 em 5, meio-dia ou meia-noite. Então, o 12 ele pode representar meio-dia, que é o horário do almoço, são 12 horas, ou meia-noite, quando chega no 24 horas, que dá 00. E aí, a gente troca de dia. Nós vamos trocar de dia sempre que chega a meia-noite. Então, aqui no 1 representa o quê? 13 horas. A gente não fala assim, é 1 hora da tarde. Podemos falar também 1 hora da tarde, mas a gente fala 13 horas. Porque 1 hora vai ser 1 da manhã. Então, ele tem duas diferenças. A 13 horas da tarde e 1 da manhã. O 2 representa as 14 horas. Então, 14 horas são as 2 horas da tarde, que pode ser 2 da tarde ou 2 da manhã. O 3, 15 horas, 3 horas da tarde. 16, 4 horas da tarde ou 4 da manhã. E assim por diante. 17 horas é às 5 horas da tarde. Às 18 horas é às 6 da tarde. Às 19, às 7 horas da noite. 20 horas é às 8 da noite. 21, 9 da noite. 22, 10 da noite. 23 é às 11 da noite. E quando chega no 24, é meia-noite. O dia que a gente troca de dia daí. Virando a folha. Vamos treinar nossa aprendizagem. Desenhe os ponteiros indicando as horas dos retângulos. Então, aqui tá dizendo assim, tem um menininho e nós temos que marcar 2:10. Então, o ponteiro menor é o quê? É o horário. E 10, qual que representa o 10? Se começa aqui no 1 é o 5 e o 2 é o 10. Então, é no 2 mesmo. Aí, eu vou ter que fazer um ponteiro maior para representar o 10. 2:10. Então, foi os 2 ponteiros no mesmo número, só que um representa a hora e o outro representa o minuto. Agora, aqui tá pedindo 10 horas. Como que eu faço 10 horas? Ponteiro menor marca a hora. E os minutos, quando tá exatamente 10 horas, 00, eu tenho que vir aqui no 12, ó. Então, o ponteiro maior vai ali no 12. 8:15, como que eu vou marcar? Ponteiro menor aqui no 8. E 15, qual que é o 15? Vamos lá, se vocês não lembram, podem anotar. 5 no 1, 10 no 2, 15 no 3. Então, é aqui no 3 o ponteiro maior, ó. 8:15. Agora, 6:30. Então, 6, ponteiro maior, sempre o número antes é o horário. E o segundo é os minutos. O 30, vamos lá. 5, 10, 15,
20, 25, 30. Aqui no 6 é o 30, então eu vou ter que fazer um ponteiro grande pro 6 também, que representa o 30. Agora aqui, 12 horas, também, ó. 12 é o horário e 00 é quem? É o 12 também, então eu vou ter que fazer um ponteiro pros minutos maior para marcar 12 horas, exatamente. 7 e 20, então, ponteiro menor no 7, vamos ver aonde que... 10, 15, 20, então, daqui no 4 dá 20, ó. Então, vocês vão anotar o ponteiro maior no 20. Agora, 11h40, número 11 ali, e aonde que dá o 40? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, daqui no 8. Então, o ponteiro maior vai vir aqui no 8. Se vocês não lembram, vocês podem anotar igual a prof fez aqui. Começar no 1 e vir vindo de 5 em 5 para vocês saberem onde que é bem certinho os ponteiros dos minutos. Das horas é mais fácil. Eu acordo às 8 da manhã. Observe o relógio e marque. Então, aqui vocês tá mostrando um menininho acordando às 8 da manhã. Vocês vão marcar. Como que dá 8? Ponteiro menor no 8. E quando marca exatamente 00, onde que vai? Ali no 12. Então, vocês vão marcar o ponteiro maior no 12. Agora, mostre para os seus colegas o horário que você costuma acordar. A prof acorda às 6 horas. Então, o ponteiro menor aqui no 6 e o 12 dos minutos aqui no 12, para representar que é 6 horas, o 6 e o 00, para representar exatamente 6 horas fechadinho. Agora, vamos para as atividades de geografia. Então, aqui na atividade de geografia, nós temos um texto, só que esse texto tem imagem. Vocês têm que decifrar as imagens para completar o texto. Depois de decifrar, vocês vão reescrever o texto aqui, né? Então, vamos lá. O trânsito. Trânsito é o movimento de... Aonde que as pessoas passam em cima da faixa? São quem? Os pedestres. E daí, vocês vão completar o texto lá. Trânsito é o movimento de pedestres, de ônibus, que mais? Ônibus, de moto, de carro, de bicicleta, e outros veículos nas ruas e estradas. Morando na cidade, aqui tem casas, prédios, o que que é? Uma cidade, ou no campo, precisamos ter muito cuidado com o trânsito para evitarmos acidente. A segurança nas ruas depende muito dos pedestres e dos motoristas. Eles precisam respeitar os... O que é isso daqui? São placas, mas a gente chama sinais ou placas, pode qualquer um dos dois, de trânsito para evitar acidente. Então, depois de decifrar as imagens, vocês vão reescrever esse texto aqui nas linhas, trocando as imagens por palavras. Certo, crianças? Essas eram nossas atividades de hoje e amanhã temos mais.